semana passada eu fiz um post, eu fiz uma publicação e aí eu perguntei sobre quais são as dificuldades, eu fiz um post perguntando quais são suas dificuldades no processo de emagrecimento. E algumas pessoas responderam nesse post, me mandaram no privado também, dizendo que a dificuldade está em excluir, em cortar o carboidrato. E muita gente fala isso, né? Ah, Nutri, eu não consigo cortar o carboidrato para emagrecer. Mas será que você precisa de fato cortar o carboidrato? Será que você tem que eliminar o carboidrato da sua vida? Eu vi um meme esses dias que me mandaram de uma pessoa lá dizendo que o médico mandou cortar o carboidrato. E aí a pessoa tá cortando a pizza assim, né? Será que tem que cortar o carboidrato? Será que dá para inserir o carboidrato? Será que carboidrato é tudo igual? A gente enfia tudo no mesmo saco e fala que carbo é tudo igual, não vai fazer diferença? E aí? O que entra como carboidrato? Frutas contam como carboidrato? Leite conta como carboidrato? Existem estratégias, assim, momentos melhores para colocar o carboidrato e para retirar o carboidrato da alimentação para quem quer emagrecer, tá? A live é voltada para emagrecimento. Então, tudo isso eu vou falar com vocês, vou explicar como é que funciona tudo isso na live de hoje. E aí eu preciso que você esteja com papel na mão, caneta, porque vocês vão aprender muito hoje, tá bom? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, que eu quero que vocês saibam que carboidrato é gostoso pra caramba, não é? Carboidrato é vida, carboidrato é muito bom, é muito gostoso. E o universo de carboidratos é um universo muito grande, porque se você for avaliar, quase tudo tem carboidratos. Quer uma comparação? Olha só, o que é fonte de proteína? O que a gente tem como fonte de proteína? A gente tem carne, né? Carne vermelha, carne suína, a gente tem peixe, frango, ovo, as proteínas animais, aí. Aí a gente tem as castanhas, tem um pouquinho de proteína, os queijos, tá, os lácteos tem um pouquinho de proteína, mas eu nem posso chamar de fonte de proteína, porque eles têm mais carboidratos em sua composição do que a proteína, então, a meu ver, são fontes de carboidratos. E aí a gente não vai muito além disso, né? Fonte de proteína é só isso. Agora fala pra mim o que é fonte de proteína é só isso. Agora, o que é fonte de carboidratos? Gente, tudo que tem farinha, para começar, né? Tudo que tem farinha branca é fonte de carboidrato. Aí você põe um biscoito, um bolo, um pão, uma pizza, uma massa, né? Um macarrão, um nhoque que você inventa de fazer. Tudo tem carboidrato. O pãozinho de cada dia, o biscoitinho, tudo é carboidrato. Além disso, açúcar, né? Então, assim, fonte de açúcar, doces, qualquer tipo de doce é fonte de carboidrato. Aí, que mais que tem carboidrato? Pensa nas frutas, todas as frutas têm carboidratos. Que mais? Tudo que você for pensar, assim, em geral, é fonte de carboidrato. Então, a gente come carboidrato em excesso, isso é fato. E vocês podem ter certeza que a gente fica doente hoje, não é pela escassez, a gente adoece pelo excesso, especialmente de carboidratos. A Mari tá falando que tudo que engorda e é bom, e é verdade, né? Carboidrato engorda e é bom demais. Quem não gosta de carboidrato que atire a primeira pedra. E aí tem muitas piadas, várias coisas que falam em relação a carboidratos, né? Que assim, mente vazia, oficina do carboidrato. E por aí vai. E é verdade, né? Porque a gente tem uma tendência a comer mais carboidratos quando a gente busca o que? Aconchego, acolhimento. Então o carboidrato ele meio que faz um carinho no estômago, né? Aí tem gente que vai mais pro doce, tem gente que vai mais pro salgado, mas quase tudo é carboidrato. Quando você tá triste, tá ansioso, se você é uma pessoa que acaba descontando as emoções na comida, a tendência normalmente não é exagerar nos carboidratos? Fala pra mim. E aí você pode até ir participando aqui comigo, você tem uma tendência maior por doce ou salgado? Qual é o seu carboidrato favorito? Eu vou contar o meu também, os meus, né? Eu, por exemplo, amo sorvete. Eu sou louca por sorvete. Eu sou apaixonada por sorvete. Amo pão francês também, pãozinho com manteiga. Nossa, acho uma delícia. E com uma boa paulista, né, mano? Eu sou fã de pizza também, acho incrível. E eu tenho esse paladar aí, ó, pessoa se revelando tudo no doce. Oi, Jaque, bem-vinda. A Ana mais pro salgado e tal, mas a maioria, olha, doce. Principalmente mulher, né? A gente ainda, bombinha, a Rafaela falou esses dias na consulta. E a gente tem outras questões aí que envolvem essa necessidade maior do carboidrato, né? A gente tem TPM, a gente tem essa questão hormonal.
E na verdade essa vontade de comer doce normalmente ela está associada aí com essa necessidade do prazer. Eu acho que eu não fiz live para vocês ainda. Eu fiz na jornada do emagrecimento consciente. Lembra que eu fiz 5 lives seguidas? Teve um dia que eu falei sobre ansiedade. Nessa live de ansiedade eu falei sobre as nossas fontes, os nossos desejos e a vontade de aliviar, né, as nossas tensões, a nossa busca por prazer, e aí a gente acaba comendo. Então essa live tá salva aqui. Se você é muito compulsivo por doce, você precisa assistir essa live. Porque quando a gente fala de compulsão, né, principalmente por carboidratos aí, tem que lembrar que todo excesso esconde uma falta, né? Então quando a gente tem uma tendência aí em comer doces em excesso, ou a gente passa um período comendo demais um carboidrato, repetindo esse comportamento, provavelmente tem alguma coisa que está em falta. E isso normalmente é alguma questão emocional e não necessariamente bioquímica, o que pode ser também alguma carência de algum nutriente, mas normalmente é uma questão muito mais comportamental. Então é sempre importante observar isso. Mas como eu comecei a live falando que carboidrato é algo que dá prazer, né? Aí pensa, gente, se você quer emagrecer, será que você precisa cortar essa fonte de prazer? Eu não gosto de nenhuma estratégia nutricional que já vise retirar 100%, restringir alguma coisa, proibir alguma coisa. Tudo que a gente proíbe, parece que aí é que dá mais desejo, desperta mais o desejo. Freud já dizia isso. Se eu falar para o meu filho que ele não pode colocar o dedinho na tomada, mas pode ter certeza que se eu descuidar, eu vou pegá-lo lá com o dedo na tomada. Porque quando fala que não pode, que é proibido, aí é que dá mais vontade de fazer. Então, restringir, falar para você que você não pode comer carboidratos, que você não pode comer doce, se você quer emagrecer, não acho inteligente, tá? Então, se você quer iniciar, se você está começando agora um processo de emagrecimento, aprenda a lidar com aquilo que você gosta. Então, o fato de eu ter uma alimentação saudável, eu, Andresa, não significa que eu deixei de gostar de sorvete. Mas eu posso tomar sorvete todos os dias? Adoraria, mas eu não posso. E aí, quanto menos sorvete eu tomo, menos vontade, menos necessidade eu tenho do sorvete. Tem épocas que eu nem lembro que sorvete existe. Eu fico muito tempo sem tomar sorvete. Só que, sabe o que acontece que eu vejo comigo, com outras pessoas, lido com isso todo dia no consultório? Que quando a gente come um docinho, se a gente não tiver um controle ali emocional em relação àquele doce, é como se você abrisse a porta do inferno, entrasse lá no inferno e não conseguisse mais sair do inferno. Aí você olha pra mim e fala, pô, Andresa, isso é pesado. Você não é uma pessoa de Satanás, né? Então, quando você come um carboidrato, assim, um açúcar, né, alguma coisa que seja muito calórica, farinha, entenda que você entra lá, você dá um tchauzinho pro Satanás e você volta pra retidão, porque você não é uma pessoa daquele universo, entendeu? Então tá tudo bem você comer um doce, você comer uma farinha, exagerou um pouquinho ali, mas volta pro foco em seguida. Esse é o objetivo. Finge demência e volta. Evangelizei pra cá, se converteu, né, Margarida? E aí, assim, tem uma coisa que é muito legal de falar sobre isso, é que comida, doce, carboidrato, nada disso é vilão, tá? Esse pensamento você precisa começar a ter a partir de agora. Doce não é vilão, doce não é lixo, tá? Então assim, comida lixo. Pelo amor de Deus, como é que eu vou chamar sorvete, que é uma coisa que eu gosto tanto, de lixo, sabe? A gente não pode tratar alimento, a gente não pode tratar comida dessa forma. Pelo contrário, o meu convite com a live de hoje, meu convite para vocês, pelo que eu falo sempre aqui nos meus posts, lives, vídeos, é que você desenvolva uma relação saudável com o alimento. E como é que eu vou desenvolver uma relação saudável com aquilo que eu como e falo que é um lixo? Não, gente, a gente tem que ter muito amor pelo nosso corpo, muito amor pela nossa saúde, né? Então eu não iria lá na lata do lixo comer lixo, de jeito nenhum. Então não tratar o alimento dessa forma, tá? Então assim, se eu como um brigadeiro, aquilo foi tão maravilhoso, então aquilo não pode despertar em mim um sentimento de culpa por eu ter consumido. Porque a alimentação não pode trazer culpa. A alimentação tem que trazer o quê? Bem-estar, satisfação, prazer. Ou então não faz sentido você comer um doce e tomar um sorvete, por exemplo, né? Então, a partir de hoje, se você não tem ainda essa habilidade, essa relação saudável com o alimento,
é muito importante que você comece a desenvolver essa relação bacana com o alimento. Então, por exemplo, quando eu como um pão francês, eu como tão feliz, que eu fico assim sorridente, que o sorriso vai de orelha a orelha. Pô, comi uma coisa que eu gosto. Qual o problema disso? Pão não faz mal, açúcar não faz mal, farinha não faz mal. Estamos entendidos? O que faz mal é o excesso. O que faz mal é comer todo dia, mas água em excesso também é prejudicial. Então, o problema não é o açúcar. Ok? Chuta o balde, corre atrás do balde depois. Então, assim, gente, desenvolver um equilíbrio. E aprender sempre com as fraquezas, com as recaídas, todas as nossas experiências como aprendizado. Então, por que eu tive aquela reação naquele momento? O que eu estava sentindo? Sabe, faz uma análise interna. Sai da superfície, vai mais a fundo, investiga seus sentimentos, as suas emoções, o que está por trás desse ato de comer. Você comeu quando você estava muito cansado, você comeu porque você estava triste, você estava estressado, você brigou com o seu chefe. Qual é a situação? O que é que está faltando? Falta um pouco de organização na sua vida? É a questão financeira que não está bem organizada? Você está dormindo pouco? Vai dormir mais cedo? Qual é o momento que você come mais doce? É quando você fica na frente da televisão? Tem gente que fala que come por ansiedade, mas não é ansiedade. Em muitas situações você come por ociosidade. Se você é uma pessoa que identifica isso, então procura se ocupar, sabe, com alguma coisa que não seja comida. Se a televisão é um gatilho para você comer mais doces, então tenta desligar a televisão mais cedo, vai ler um livro, faz artesanato, aprenda a tocar um instrumento musical, sabe? Descubra alguma coisa que seja prazerosa para você não colocar sempre essa fonte de prazer, essa busca por prazer na alimentação, beleza? Então, esse é um aspecto que eu preciso que vocês saibam, que carboidrato é gostoso pra caramba e que o fato de você ter uma alimentação saudável não vai mudar o seu paladar a ponto de você não gostar mais do carboidrato. E existe uma técnica que a gente usa na nutrição, que é baseada na terapia cognitivo-comportamental, que é a prevenção de recaídas. Então, todas as vezes que você inicia um programa alimentar, está cuidando dos seus hábitos, tá baixando um pouco mais os carboidratos, está num controle bacana, começou a comer mais verduras, legumes, está fazendo tudo direitinho. Aí, de repente, um dia você teve um baita de um descontrole e começou a comer tudo que você vê pela frente, comeu uma caixa de bombom, você comeu muito, demais, exagerado. O que você faz numa situação dessa? Simplesmente volta pro foco imediatamente, finge demência e volta pro foco, sabe? Não tentar fazer compensações, porque se você tentar fazer uma compensação, por exemplo, exagerei, aí essa compensação pode ser uma purgação, essa purgação pode ser provocar vômito, essa purgação pode ser treinar muito, exageradamente no dia seguinte. Essa purgação pode ser fazer uma dieta muito restritiva, você pode usar até o jejum, que é algo tão bom, como uma purgação, como uma punição pelo fato de você ter comido muito mais doce, mais carboidratos. Qual é o problema? Quais são as consequências disso? Quando você faz essa purgação, primeiro você tem um sentimento de culpa, né? Por que eu fiz isso? Fracasso, derrota. E aí você faz essa compensação, essa restrição muito grande, ou um treino muito exagerado. E aí como é que você se sente depois? Se sente pior ainda. E aí, para tentar aliviar esse sentimento, para você não estar se sentindo legal, você vai e come muito mais. E aí isso vira um ciclo. Então, para você quebrar esse ciclo, é entender que tá tudo bem. Mas faz essa análise interna de saber o porquê que você fez isso, qual foi o gatilho, o que provocou. E quando você descobre, né, principalmente esses sabotadores, eu acho que sabotadores do emagrecimento pode ser um assunto da nossa próxima live. O que vocês acham? Vamos falar só sobre sabotadores? Quando você descobre um sabotador, é como se você trabalhasse numa empresa e você é responsável pela parte de qualidade. Você percebeu que uma máquina lá está com um problema. E aí, o que você faz? Você vai ter que preencher um relatório sugerindo ali uma medida corretiva, né? Você não vai fazer vista grossa, porque você identificou que aquela máquina que é importante na sua empresa está com um problema e agora você tem que pensar numa solução para aquela máquina. Então, quando a gente descobre em nós os nossos gatilhos, os nossos sabotadores, a gente não pode fazer vista grossa. A gente tem que pensar em medidas corretivas, porque senão a gente só vai adquirir conhecimento e esse conhecimento pode não gerar mudanças genuínas, ok?
Então eu quis fazer toda essa introdução falando sobre essa questão comportamental, porque acredito sim que o consumo de doces está relacionado com a questão comportamental. E agora vamos falar sobre carboidrato propriamente dito. O que é carboidrato, gente? Carboidrato é um macronutriente. A gente tem 3 grandes macronutrientes aí. A gente tem os carboidratos, a gente tem as proteínas e a gente tem as gorduras, os lipídios. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, tá? Qual a função desse macronutriente especificamente, que é o carboidrato? Fornecer energia. Então a gente precisa dos carboidratos para ter energia. Bom, esse é um ponto. Segunda coisa, os carboidratos não são os únicos, não é o único macronutriente que fornece energia. A gente pode ter energia rápida até proveniente de gordura, das gorduras, dos lipídios, principalmente aí um óleo de coco, que é uma gordura que é metabolizada muito rápida e é uma energia liberada rapidamente. Então, por exemplo, se você está fazendo um controle de carboidratos, você tá com o objetivo você tem o objetivo de emagrecer e você vai treinar e precisa de energia, você não está se sentindo bem, você precisa de uma energia, não necessariamente essa energia vai vir, pode vir, tem que vir somente dos carboidratos. Você pode utilizar como uma energia rápida, por exemplo, um óleo de coco, um café, com um pouco de óleo de coco, um pouquinho de canela, bater no mixer e você tem uma energia muito rápida, muito biodisponível, sem consumir o carboidrato, tá? Então, só para você saber que o carboidrato não é a única fonte de energia, que a gente não precisa necessariamente do carboidrato para ter energia, mas é importante que na nossa alimentação tenha sim os carboidratos, tá? Bom, esse café com óleo de coco e canela é uma estratégia que funciona muito, até porque esse óleo de coco ele não vai ter uma ação, uma reação metabólica. Nós não vamos gerar insulina a partir dessa refeição com óleo de coco, tá? O que não acontece quando nós consumimos o carboidrato como fonte de energia. Então, substituir aí um carboidrato num pré-treino, por exemplo, por um óleo de coco, é super interessante para quem quer emagrecer, porque você vai ter uma energia biodisponível, pode sim, que são os triglicerídeos de cadeia média, já que pode ser MCT com certeza. E aí você tem uma energia muito legal para o treino sem elevar sua insulina. Todas as vezes que você treina com consumo baixinho de carboidratos ou sem consumir carboidratos, você vai ter um treino mais lipolítico, você vai ter um treino mais oxidativo, ele vai contribuir mais para a oxidação de gordura. Se você treina com seus níveis elevados de insulina, você vai ter um treino mais anabólico, é um treino que vai contribuir mais para o ganho de massa muscular. Tá? Lembrando, a Jaqueline está dizendo que faz sempre o café com óleo de coco, tal. Lembrando que quando você consome um café com óleo de coco, você tem que considerar isso como uma refeição, tá? Porque o óleo de coco é calórico. Porque eu vejo assim, a galera pesando muito a mão na gordura também. E aí, às vezes, não emagrece porque você fala assim, baixa o carboidrato porque eu preciso emagrecer, vou fazer uma low carb. Só que você tem que entender que as gorduras são muito calóricas. Só para você ter ideia, fazendo uma comparação aí de macronutrientes e valor calórico, quando você pega 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de carboidrato também tem 4 calorias. Então o valor calórico do carboidrato é igualzinho ali da proteína. E só para você ter uma noção dessa comparação, 1 grama de gordura, que são os lipídios, tem, sabe quantas calorias? 9 calorias. 9. E aí, pra galera low carb, tô de low carb, e aí eu tomo vinho, porque vinho é uma bebida mais low carb, saiba que o álcool, 1 grama de álcool tem 7 calorias. O álcool, ele é quase igual ao valor calórico das gorduras, então ele é calórico demais. Então, se você comparar o álcool aí com o carboidrato tá lá embaixo no valor calórico, sabe? Então, a gente se preocupa muito com questões metabólicas, eu me preocupo muito com questão mais qualitativa da minha alimentação e da alimentação dos pacientes. Não sou uma nutricionista de ficar contando calorias. Tem paciente que pergunta, esse meu plano alimentar tem quantas calorias? Aí eu falo, não sei, não sei, porque eu não gosto de trabalhar contando calorias. Mas, gente, valor calórico é sim importante, porque emagrecer é o quê? É você fazer um balanço energético negativo. Você tem que gastar mais do que você consome. Olha quem chegou, meu irmãozito querido. Querido só na live, porque fora da live a gente se pega na porrada. Brincadeira. Bem-vindo, Anderson. Então, deu para entender que você tem que se preocupar sim com o valor calórico, que isso é muito, muito importante. Então, não saia colocando gordura em tudo,
né? Que se você não tiver um controle aí da sua ingestão de gorduras, você vai entrar no balanço energético positivo e isso pode ser uma resposta por você não estar emagrecendo, ok? Mas Nutri, carboidrato, então, é importante cortar carboidrato ou cortar, eu já falei que não é importante, né? Mas você fala assim, restringir carboidratos é importante no processo de emagrecimento? E aí, o que vocês acham? É importante ou não? Eu gosto sim de diminuir carboidratos para os meus pacientes que emagrecem, tá? Gosto sim de baixar carboidrato de todo mundo que precisa emagrecer. Por quê? Porque quando nós temos um consumo muito alto de carboidratos, nós vamos gerar o quê? Uma resposta insulínica, nós vamos aumentar a insulina. E qual que é a grande questão da insulina em relação ao emagrecimento, gente? Todas as vezes que nós elevamos a nossa insulina, que é um hormônio anabólico, nós inativamos os hormônios que são lipolíticos. Quando a insulina está alta, glucagon está baixo, que é o hormônio que faz quebra de gordura no nosso corpo. Então é muito importante manter essa insulina mais baixa. Até porque normalmente uma pessoa que tem um excesso de gordura, um sobrepeso, ele pode ter ali também associada uma resistência à insulina. Então, é muito importante ter essa diminuição de insulina. E aí, já que eu já estou falando de insulina, quero falar de uma primeira estratégia que funciona muito, que eu adoto com os meus pacientes, como a maioria, que é diminuir o carboidrato pela manhã. Diminuir carboidrato no café da manhã. Vocês querem saber por quê? Olha só, quando nós acordamos, nós temos os níveis de cortisol mais altos, né? Quando o sol nasce, e nosso corpo ele funciona muito de acordo com o ciclo do sol. Quando o sol nasce, nós temos a maior quantidade, maior concentração de cortisol, aquele hormônio do estresse, mas que é tão importante para nos manter ativos. Eu já falei sobre o cortisol em uma live aqui. Ele é importante para nos manter motivados, com disposição. Então, assim, eu sou apaixonada pelo cortisol. Só que quando nós acordamos e o cortisol está mais aumentado pela manhã, essa é uma condição natural que já nos favorece o emagrecimento, porque o cortisol, quando ele está em doses adequadas, né, pela manhã, ele está alto pela manhã, isso vai favorecer o emagrecimento, tá? Não o contrário, o cortisol alto pela manhã favorece o emagrecimento. Porém, o cortisol ele se torna ruim para o emagrecimento quando ele fica muito alto no período noturno. Por isso nós precisamos praticar a higiene do sono, que eu acho que eu já falei sobre, eu falei isso em post, acho que na semana passada. Se você tiver dificuldade para dormir, tiver um sono muito leve, ou sofrer de insônia, não tem uma qualidade de sono interessante, leia esse post. Tá? Mas voltando no cortisol, quando nós acordamos, o cortisol ele é aumentado. E isso favorece o emagrecimento. E aí, quando nós colocamos muita fruta, suco de fruta, pão, biscoitos, tapioca, por exemplo, que é algo, né, toda fit, todo mundo come muita tapioca, pensando que vai emagrecer. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a insulina e o cortisol vai baixar, porque eles não são compatíveis, eles são antagônicos. Então, quando nós aumentamos a insulina, nós diminuímos o cortisol. Então, não é muito inteligente ficar gerando mais insulina no período da manhã, se o objetivo é emagrecimento. Deu para entender? Então, pela manhã, o que eu gosto muito? Uma ingestão sempre de proteínas, isso eu peço para sempre colocar proteína em todas as refeições. Aí os ovos mexidos, pode ser um whey protein, se você não quiser ficar gerando estímulo de insulina, você pode usar uma proteína vegana, que ela não tem esse efeito insulinotrópico. Você poderia colocar frango desfiado, e se você acha que é demais, né, comer frango de manhã, isso é hábito. Mas aí você pode ficar mais no ovo, você pode mudar essa característica, né, dos ovos, fazer uma panqueca. E avalie se você tem uma tendência maior a doce ou salgado pela manhã, você pode fazer uma panqueca doce. Você pode sim colocar uma fruta no café da manhã, só que aí a gente vai ter um controle, um cuidado com a carga glicêmica. Estão me vendo? Acho que deu uma falhada na minha internet aqui, mas voltou. Então é muito importante ter esse controle da carga glicêmica. Se você colocar no café da manhã uns 2, 3 ovos mexidos no azeite, e aí você coloca uma fruta na mesma refeição, a carga glicêmica, a velocidade de absorção dessa frutose vai ser lenta. Então não vai sofrer o mesmo impacto do que você tomar, por exemplo, um suco de frutas. Então evite suco de frutas ou evite salada de frutas, algo que tenha muita concentração de carboidratos, tá? Proteína em jejum pode, no caso do whey? Sim, com certeza. Pode consumir proteína em jejum, problema nenhum.
Inclusive, colocar algum carboidrato aí, mais uma fruta mesmo, sabe? Mas aí dentro desse contexto de uma refeição que tenha todos os outros macronutrientes, que tenha todos os nutrientes para manter essa absorção mais lenta. Ou em jejum, super pode. É claro que essas questões são muito individuais, né? Teria que avaliar o que seria mais adequado para você, mas não vejo problema de utilizar um whey protein em jejum. Bom, e aí falando sobre horários de carboidratos, né? Algo que funciona muito, que eu gosto, então já falei, dei uma dica para não colocar muito carboidrato pela manhã, mas eu gosto muito de colocar carboidrato no período noturno. E aí, isso é um assunto super polêmico, porque eu vejo muita gente falando para não comer carboidrato à noite, né? E aí, comer ou não comer carboidrato à noite? Quais são os motivos pelos quais eu gosto de colocar carboidrato à noite? Primeiro, à noite, se você observar pessoas que são muito compulsivas, a maioria delas tem uma necessidade maior de comer carboidratos no período noturno. É aquele momento que você relaxa, que você quer sombra e água fresca, que você relaxa, você fica jogadão lá no sofá, e aí dá vontade de comer tudo que você vê pela frente, né? Então, normalmente eu tenho essa queixa, esse relato dos meus pacientes, eles acabam comendo mais carboidratos no período noturno. Se você tem mais compulsão por carboidratos à noite, não é mais inteligente você colocar um carboidrato saudável à noite do que você fazer uma restrição de carboidratos no período noturno? Isso pode fazer com que você fique pensando em carboidrato o tempo todo, se tirar o carboidrato do período noturno, entende? Então eu gosto sim que tem uma fonte de carboidrato ali, principalmente se for um carboidrato que seja fonte de triptofano, para estimular a sua produção de serotonina nesse momento, que vai ajudar na qualidade do sono, vai ajudar você a ficar mais relaxado e vai ajudar também você a parar de pensar em comida o tempo inteiro, né? Especialmente os carboidratos. Então, uma banana como uma sobremesa depois do jantar, uma banana assada no micro-ondas com um pouquinho de canela, é super, super legal. Uma outra fonte de carboidrato também é o grão de bico, que muita gente não vê o grão de bico como carboidrato, né? Não sei se vocês se lembram daquela pirâmide dos alimentos antiga, que eu não uso isso há muitos anos, deve ter uns 10 anos já que eu não uso a pirâmide dos alimentos. Por quê? Porque, a meu ver, ela é totalmente desatualizada, né? Não só a meu ver, se for comparar com o que os estudos científicos recentes mostram, ela é muito desatualizada. De acordo com a pirâmide dos alimentos, nós poderíamos comer de 9 a 12 porções de carboidratos por dia. Que maravilha, né? Isso é fantástico para gerar uma síndrome metabólica, para gerar uma resistência insulínica, para desenvolver um diabetes, para aumentar uma gordura visceral, para aumentar, causar uma dislipidemia, para ganhar peso e por aí vai. Então, tem que ter um controle mesmo desses carboidratos. Mas colocar um carboidrato no período noturno, né, como o grão de bico que eu falei, é super interessante. Por que eu falei da pirâmide dos alimentos? Porque o grão de bico, os feijões estão ali na família das leguminosas, estavam na pirâmide no degrau das proteínas. Só que o grão de bico ele tem mais carboidrato do que proteína também. Então também não chamo o grão de bico de fonte de proteína, apesar de ter sim alguns aminoácidos, ele é muito mais fonte de carboidrato. Então é muito legal e ele é fonte de triptofano também. Então fazer uma salada de grão de bico no período noturno, gente, é incrível. Eu gosto muito de sopa de grão de bico, uma sopa de grão de bico com músculo e um repolho, ou uma couve bem fininha, picadinha. Vai ficar muito, muito gostoso pro período noturno, um dia frio como esse, e você já tem aí um aumento da sua ingestão de triptofano que vai ajudar a diminuir a compulsão por doces no período noturno. Uma outra estratégia é colocar um chocolatinho 70% cacau, pelo menos 70%, no período noturno, porque o chocolate também é uma fonte interessante de triptofano e não deixa de ser um doce, né? Ai, Nutri, mas eu não gosto de chocolate amargo, não gosto de chocolate 70%. Tá, gente, se for preferir, é claro, é óbvio que eu também vou preferir um chocolate branco. Nossa, salivo de pensar no chocolate branco. Mas, assim, é hábito. O paladar, ele é desenvolvido. Então, se você insistir, você não vai se apaixonar pelo chocolate no primeiro dia que você comer um chocolate 70% cacau. Amanhã também não. Aí, daqui a pouco, você começa a limpar mais o seu paladar, comendo de forma mais saudável, priorizando os alimentos que vêm da natureza. O que vai acontecer? Seu paladar fica mais limpo mesmo. E aí, você vai adquirir prazer, aprender a comer com prazer, apreciar um chocolate 70% cacau. Então, Nutri, quanto de chocolate eu posso comer? Você pode comer o que os estudos mostram para ter os efeitos, né, antioxidantes do cacau, os polifenóis do cacau, consumir aí uma média de 30 gramas por dia.
Tem uma marca que eu gosto muito, dessas lojas de chocolate, sabe? Essas de rede, como é que fala? De franquias, né? Que tem um chocolatinho assim, 70% cacau, um tabletinho de 20 gramas. Aquele ali seria ideal, que você pode comer um daquele todos os dias. Olha que bacana. Então, assim, pensar em diminuir carboidratos não é pensar em tirar o prazer da sua vida, sabe? Mas você pode adotar outras estratégias. Quando pensar também em comer, vamos falar um pouquinho de frutas, né? E quais são os melhores tipos de carboidratos? A gente não pode pegar todos os carboidratos, colocar tudo num saco e falar que é tudo farinha do mesmo saco, né? Carboidratos são muito diferentes. Então a gente tem aí os carboidratos simples e os carboidratos complexos. O carboidrato complexo é aquele que carrega fibra na composição dele, por isso a carga glicêmica dele vai ser mais baixa. Então, quando eu pego os carboidratos refinados, e aí entra, tá, gente, a tapioca. A tapioca é um carboidrato refinado. O aipim é um carboidrato complexo, porém a tapioca é um carboidrato refinado. Então, se você quiser controlar o peso, toma cuidado com a tapioca. Não significa que você não pode comer tapioca. Eu falei que pode até tomar sorvete, né? Depende muito da forma como você coloca isso. Mas tenha certeza que se você comer tapioca todos os dias, todo dia você está gerando um pico de insulina ali, que não é interessante no processo de emagrecimento, tá? Bom, e aí a gente tem carboidratos legais, né? Todas as frutas com casca. Então, sempre que consumir a fruta, coma com casca. Vai chupar uma laranja, come o bagaço junto, mastiga, engole junto. Vai comer uma maçã, uma pera, não descasque a fruta, coma com a casca. Então, todas as frutas com a casca são legais, são bacanas. E aí a gente tem os tubérculos também, né? O aipim, o inhame, a batata doce. Gosto muito da abóbora como fonte de carboidrato para quem quer emagrecer, porque o índice glicêmico dela, a quantidade de carboidrato que ela tem é muito inferior aos outros tubérculos. Então aquela vermelha, moranga, né? A abóbora é maravilhosa, um carboidrato muito, muito rico mesmo. Eu gosto muito de preparar a abóbora assada no forno com ervas assim e azeite. Fica uma delícia. Então, aí a Thaisa tá perguntando se colocar 2 colheres de sopa de tapioca com chia. Essa é uma estratégia que diminui a carga glicêmica da tapioca. Diminui a carga glicêmica, até porque você vai usar menos tapioca. Mas assim, Thaisa, dependendo do quanto você quer emagrecer, por que você vai ficar usando tapioca, sabe? Se você quer emagrecer mesmo, depende da velocidade de emagrecimento que você deseja, o quanto você precisa emagrecer, eu não colocaria tapioca, não. De vez em quando tá com vontade de comer tapioca, tudo bem. Mas eu não colocaria como vou fazer o café da manhã todo dia com uma crepioca, sendo que existem outras farinhas que vão ajudar você a diminuir um pouco mais esse carboidrato, tá? Quais farinhas? Farinha de coco, farinha de berinjelas, farinha de castanhas, farinha de amêndoas. Eu uso mais a farinha de castanha de caju porque é mais barata, tá? Então a gente sempre tem que avaliar a relação custo-benefício, porque aí se vai usar farinha de amêndoa, é o olho da cara, é caro demais. E será que tem necessidade disso? Sendo que a gente tem uma farinha bem similar que tem um custo menor. Você pode usar também farinha de maracujá. Nossa, existem várias, farinha de chia, farinha de linhaça. Você pode comprar um pouquinho de cada uma dessas farinhas e colocar tudo dentro de um vidro, agitar, e aí você tem uma farinha low carb. Então você vai fazer uma panqueca, vai fazer uma receita, você pode usar esse mix de farinhas que são farinhas com teor reduzido de carboidratos. Farinha de amendoim eu não gosto. Não gosto de amendoim no emagrecimento. Por quê? O amendoim ele é fonte de ômega 6. Ele tem uma característica mais pró-inflamatória. E quando nós falamos em emagrecimento e as doenças crônicas, né? Nós falamos de doenças, de questões inflamatórias. Então, eu gosto muito que a alimentação seja inflamatória para o seu corpo desinflamar, né? Seu corpo fazer um processo de desintoxicação. Então, eu não gosto muito do amendoim por isso. Ele tem essa característica mais inflamatória. E é melhor que você tenha uma alimentação mais anti-inflamatória. Farinha de amendoim é mais barata, o custo dela é mais baixo. E é saborosa, tal, mas eu não acho muito interessante para quem quer emagrecer, não. Tá bom? Bom, vamos adiante. E aí eu tenho outras farinhas, né, outros alimentos que eu também queria pontuar, que são a aveia, quinoa e amaranto. A aveia, ela é um cereal, ela tá no mesmo grupo ali de um arroz. Você consegue imaginar uma pessoa emagrecendo comendo um monte de arroz? Então cuidado com a aveia também. O milho também é um cereal. Mas se for usar aveia, prefira o farelo de aveia. Jamais use farinha de aveia, que você tem uma exposição ao amido muito maior.
use o farelo, que aí você tem a película mais externa do grão e é onde você tem mais fibras, né? E essas fibras não são absorvidas pelo seu intestino, então você tem uma excreção dessas fibras. Então use farelo de aveia e não farinha e nem aveia em flocos, ok? Agora tem 2 cereais que eu gosto muito no processo de emagrecimento, que são quinoa e amaranto. A quinoa e o amaranto, eles são considerados hoje pela ciência como pseudo-cereais. O que significa isso? Que apesar de serem cereais, apesar de serem carboidratos, eles têm muitas proteínas, muitos aminoácidos na sua composição e por isso a carga glicêmica deles é baixinha, baixinha. Então, quinoa, por exemplo, e amaranto são muito, muito interessantes para os pacientes vegetarianos, que é uma forma de aumentar aí a ingestão de proteínas, tá? Então eu gosto muito, por exemplo, de fazer um tabule de quinoa ao invés de usar aquele triguilho, né, aquela farinha de trigo. Eu gosto muito de usar, fazer um quibe de forno. Tem receita aqui no meu Instagram de quibe de forno feita com quinoa. Você pode fazer um quibe vegetariano, né, que aí você só não coloca as carnes, tempera bastante. Pode fazer uma bossa, que aí é pegar um pouquinho de creme de leite, misturar um pouquinho de requeijão, colocar umas nozes trituradinhas, quebradinhas no meio. E aí, se a sua dieta permite, você pode pôr um queijo batido com ovos em cima e levar para o forno para gratinar, fica uma casquinha gostosa. E aí, se você não é vegetariano, você pode fazer um quibe com proteína animal mesmo, como um frango desfiado, você pode usar um peixe, um linguado processado no processador ou no liquidificador, você desfia o peixe passando ele cru mesmo no processador. Ou uma carne moída, que aí você tem a mesma receita que você faz, quibe de frango, quibe de carne e quibe de peixe. O quibe de peixe eu comi uma vez com meu amigo Léo Coalhada, num dos programas que nós fizemos pro Chefe em Casa, na televisão, e aí eu fiz um desafio para ele, eu levei linguado e quinoa, eu falei, o que você faria com isso? Mas eu pensei que ele ia fazer tipo um empanado com a quinoa, né? Aí ele foi, misturou tudo, tacou o peixe no liquidificador, eu falei, gente, que merda é essa? O que vai acontecer? E aí ele me surpreendeu demais, porque o negócio ficou muito bom. Então, assim, só faz, se você não sabe o que fazer com peixe, faz um quibe de forno de peixe, que fica super leve e é uma delícia. E aí tem carboidrato ali, mas tem uma ingestão, você vai ter uma ingestão muito legal, muito bacana de proteínas, tá bom? Então, em relação às frutas, tem algumas características aí. Nunca consuma mais de uma fruta por vez. Então, quantas frutas por dia? De 3 a 5. Se você quer emagrecer, fica mais em 3 frutas, não 5. Mas não deixe de colocar as frutas, porque elas têm vitaminas, minerais, os fitoquímicos, que são substâncias importantíssimas para as nossas reações metabólicas acontecerem. Então, não exclua a fruta da sua vida, não precisa ter medo de fruta. Tenha medo da frutose, de adição, a frutose da indústria nutricional, sabe? A indústria de alimentos usa frutose para enriquecer, para dar sabor, só que isso é muito prejudicial, principalmente para o fígado. Então, coma fruta, mas evite suco de frutas e evite essa concentração de frutas na mesma refeição. Horários interessantes para frutas. Refeições principais. Coloca lá uma fruta no café da manhã, uma fruta no almoço, uma fruta no jantar, pronto, já tem 3 frutas. Se você sentir muita necessidade de fazer um lanche intermediário, que eu não indico muito, você pode colocar uma fruta mais um punhado de uns 30 gramas de castanhas, nozes. Por quê? Porque a proteína e as gorduras das castanhas vão lentificar a absorção dessa frutose. Você não vai fazer um pico de glicose e insulina. Então, eu gosto mais. E a fruta como sobremesa também é super interessante porque já alivia aquela vontade de comer um docinho depois do almoço, né? Fruta na salada também, você pode colocar a fruta ou como sobremesa, que é o pós-refeição, ou durante a própria refeição. Cortar uns pedacinhos de manga e pôr na salada, chupar uma laranja depois do almoço. As frutas cítricas depois da refeição são muito interessantes para melhorar a absorção do ferro. Então, assim, eu gosto bastante, sabe? Uma tangerina, comer uns morangos, chupar uma laranja, uma goiaba, um kiwi, são fontes ricas em vitamina C. Então, são bem interessantes para melhorar a absorção do ferro aí, tá? Ok sobre frutas. Gente, quando me perguntam assim, pode banana, pode manga, sobre as frutas doces, né? Existem tabelas que avaliam aí o índice glicêmico das frutas. Tem frutas que têm menor índice glicêmico, que é o coco, o abacate, o limão, o maracujá, as frutas vermelhas, como o morango também, kiwi, são frutas que têm um índice glicêmico mais baixo. Agora, o abacaxi, a laranja, a banana, a manga, pêssego, são frutas que têm um índice glicêmico mais alto.
Mas assim, você precisa excluir as frutas que têm um índice glicêmico mais alto? Não, coloca como uma estratégia perto das refeições, quando você sentir necessidade de comer essas frutas, ok? Agora, para ter isso mais individualizado, no acompanhamento nutricional a gente faz essa modulação melhor em relação às frutas, mas basicamente é o que eu disse aqui, colocar nas refeições principais para diminuir a carga glicêmica e evitar suco de frutas. Se você quiser muito tomar um suco, prefira refresco, que aí você bate, por exemplo, uma fatia de abacaxi com água, um monte de água, sabe? Você faz uma diluição maior dessa frutose. Mas só para você ter ideia, gente, olha, às vezes a gente faz escolhas assim achando que tá abafando, que é muito saudável, mas ó, um copo de suco de laranja tem de 38 a 40 gramas de açúcar, na forma simples ali, que é a frutose, né? Um copo de suco de uva, aquele suco de uva integral que vende em garrafa de vidro, também tem 38 a 40 gramas de açúcar ali. Então, uma bomba de glicose, de carboidrato que você ingere na mesma refeição. Então, não é interessante quando você está visando emagrecimento. Imagina um caldo de cana, né? Como que é? Então, a quantidade, a concentração de açúcar é muito alta e talvez isso pode ser um motivo pelo qual você não está emagrecendo. Então, se for tomar suco, faça refresco. Mas mesmo assim, e assim... Entre usar liquidificador e centrífuga, qual é melhor? Tem muita gente que fala, a centrífuga nem põe água. O liquidificador, que você joga a fruta lá dentro com água e bebe na integridade, né? Você toma ele do jeito que ele tá, você não vai perder as fibras. Mas coar suco seria pior ainda, tá? Mas assim, não precisa de suco. Eu sou muito mais da linha de comer a fruta do jeitinho que ela tá, do que tomar um copo de suco. Bom, então quantidade... Vocês têm dúvidas em relação a porções de frutas? O que seria uma porção de fruta? Se for fruta pequena, então uma média de 8 bagos de uva, 8 morangos seria equivalente a uma porção. E quando eu falo de 8 bagos de uva, imagina as frutas secas. Cuidado com frutas secas. Por quê? A uva passa, por exemplo, 8 bagos de uva equivale a uma porção de fruta. Gente, tem gente que come passa vendo filme, assistindo televisão e comendo passa como se fosse pipoca, né? E aí você vai comer muita uva. Só que a fruta seca engana muito porque ela é desidratada. A gente tira a água e tira o caroço. Aí ela fica pequenininha. E aí você come um monte e nem percebe que tá, olha, fazendo uma bomba ali de glicose e insulina. Então, quanto seria equivalente a uma uva passa? Uma colher de sopa, no máximo, no máximo. Damasco seco, Nutri, posso comer damasco? Pode. Tâmara, nossa, tâmara é minha fruta seca preferida, eu amo tâmara, mas é doce demais. Então, quando for comer, coma uma. E aí você fala, para eu comer um damasco seco, eu prefiro não comer. Então, não come. Porque você vai comer um punhado, um saco de damasco, você vai aumentar a concentração de insulina, com certeza, né? Então, se você não tem esse controle para comer uma fruta seca, é melhor comer a fruta fresca, ok? Então, assim, se for fruta unidade, seria uma laranja inteira, um abacaxi, brincadeira. Eu tive uma secretária que falava para mim assim, ai, Andresa, eu comi só uma fruta, eu como só uma fruta depois do almoço. Eu, que legal, qual? Ela, um abacaxi. Aí eu... Uma fatia, aí ela, não, um abacaxi inteiro. Então, frutas grandes é fatia. Uma fatia de melancia, uma fatia de melão, uma fatia de mamão, uma fatia de abacaxi, beleza? E frutas pequenas, né, frutas médias, seriam uma unidade, tá? Uma tangerina, uma pocã, uma laranja, uma maçã, uma pera, um kiwi e por aí vai. Abacate seria em torno de 3 a 4 colheres de sopa, tá? Para equivaler a uma porção, porque abacate é uma fruta super low carb, é assim, mas você vai ficar comendo abacate o dia inteiro e o valor calórico. Lembra que eu falei que 1 grama de gordura, de lipídio tem 9 calorias? É coisa pra caramba, então cuidado também com o valor calórico, ok? E além disso, né, que eu falei, eu contei também para vocês que os carboidratos no período noturno, eles podem favorecer a melhora da qualidade do sono. Então, não tenha medo de comer carboidrato à noite também, ok? Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber sobre carboidratos no emagrecimento? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Bom, ninguém tem perguntas, então agora eu que vou perguntar para vocês, vai cair na prova. Gente, é isso. Então, tem uma estratégia que eu gosto bastante também, que é para aliviar a vontade de comer doces, vontade de comer carboidratos, que é escovar os dentes logo depois das refeições, né? Além de você melhorar aí a sua saúde bucal, você alivia muito a vontade de comer doce. Então, todas as vezes que tiver vontade de comer doce, vontade de comer carboidrato, escova os dentes. Ou, se você é uma pessoa que já come mais carboidratos mesmo depois do almoço, escova os dentes imediatamente, sabe? Termina de comer e não fica enrolando para escovar os dentes, não. Vai direto pro banheiro e escova os dentes. Se você estiver numa situação que não dá para escovar os dentes, use pelo menos um enxaguante bucal. Isso ajuda bastante a diminuir a vontade de comer doces. Algo que funciona também, que é muito legal, é você ir para o sabor mais amargo, o sabor contrário. Então, quando você tiver vontade de comer doce, toma um café puro, sem açúcar. Isso pode ajudar muito também. E aí, se você é uma pessoa, né, que está passando por um momento que você está comendo muito carboidrato, de repente você começou a comer muito carboidrato, é interessante fazer uma consulta para a gente olhar alguns exames aí. Porque pode ser que você esteja com alguma questão metabólica. Pode ser que você tenha uma carência de algum nutriente, como uma carência de magnésio, uma carência de piridoxina, uma carência de cromo, por exemplo. E pode ser que você esteja fazendo uma resistência insulínica. Então é bem importante você estar aí com seus exames em dia e numa mudança de comportamento alimentar, sabe? Fica atento, assim. Hoje eu atendi uma paciente que ela já tinha sido paciente minha há um bom tempo. E aí ela começou, por um momento da vida, ela começou a comer muito carboidrato. E ela se tornou diabética. Então, assim, ela começou a fazer uma resistência insulínica e aí o açúcar começou a subir demais e hoje ela tem diabetes, está lutando hoje para controlar o diabetes. Então, assim, comece a observar mudanças do seu comportamento alimentar, sabe? Porque essas mudanças repentinas podem ter uma associação aí com alguma doença importante, tá? Então não descuide da sua saúde. Vivi, sua linda, um beijo pra você. Gente, vou ficando por aqui então, um beijão pra vocês, espero que vocês tenham curtido muito a live de hoje, eu amei. E na semana que vem eu tô pensando aqui sobre o assunto que nós vamos falar. Acho que vou falar sobre sabotagem. Como vencer a autossabotagem no processo de emagrecimento, ok? E aí eu conto com vocês lá no meu canal do Telegram, ou então aqui na última foto você pode colocar sugestões de temas que vocês gostariam que eu trouxesse nas nossas lives de segunda. Um beijo pra vocês, bom descanso, vão dormir cedo e cuidado aí no controle de carboidratos, hein? Beijo pra você e até a nossa próxima live, nosso Papo de Nutri na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!